Polígonos, gente. Polígonos. Definição, elementos, nomenclatura. Vamos falar do que vem a ser um polígono. Vem comigo? Vamos lá. Galera, polígonos são formas fechadas que geralmente são delimitadas por segmentos de reta. Existem dois tipos de polígonos, mas antes da gente fazer isso, deixa eu escrever aqui a definição. Um polígono, professor, polígono. Daqui a pouquinho a gente vai fazer questões sobre isso, hein, gente? Daqui a pouquinho. A gente vai ter um breve intervalo para você ir preparar aí um pão com ovo para você beber uma água, um café com leite. E a gente volta resolvendo questões. Tudo bem? Muito bem. Então vamos começar a falar sobre polígonos. Polígono é uma forma geométrica plana formada por segmentos de reta Isso não é bem uma definição, isso é mais uma característica dos polígonos. Eu não vou entrar aqui no segmento de definir perfeitamente um polígono, porque a gente tem que excluir algumas coisas. Por exemplo, ele não pode se auto-intersectar, ele não pode ter auto-interseções, isso significa que ele não pode se cortar ao meio. Tá? Alguns livros, textos até consideram isso como um polígono, mas aqui a gente não vai considerar não, tá bom? Por escolha minha mesmo, que é uma questão didática. A prova não cobra esse tipo de figura, tudo bem? Então, é uma forma geométrica plana formada por segmentos de reta, ela não vai se auto-intersectar. Só para vocês terem uma ideia do que significa auto-interseção, seria acontecer isso aqui. Então, aqui no meio aconteceu uma auto-interseção. Isso não é um polígono. Alguns livros consideram, a gente aqui não vai considerar. Tudo bem? Então, polígonos vão ser fechados. Vou desenhar alguns exemplos de polígonos aqui. Isso aqui é um polígono. Isso aqui também é um polígono. Isso aqui também é um polígono. Isso aqui não é um polígono. Isso que eu acabei de desenhar não é um polígono. Mas tem um nome, tá? Isso é chamado de uma poligonal. Poligonal é qualquer sequência de segmentos de reta em que a extremidade de um seja a extremidade do outro. Então, a extremidade desse termina aqui, exatamente onde começa a desse, que termina aqui, que é exatamente onde começa a desse, que termina aqui, e por aí vai. Então, isso é um polígono. Essencialmente, aliás, isso é uma poligonal. Essencialmente, a gente vai se preocupar com esses caras aqui, que são os polígonos de verdade. Esses aqui são os verdadeiros polígonos, tudo bem? E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Galera, seguinte, eu vou desenhar um polígono super geral aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou botar uma reticência. Sabe para que servem essas reticências? Para eu não entender a matéria. Não é por isso não. É para quê, professor? Essas reticências, elas servem para generalizar o polígono. É para o quê, professor? É para generalizar. E o que é isso, abestado? Essa palavra generalização, ela significa que pode ser qualquer polígono, tá? Essencialmente, a gente está falando que o que eu vou falar agora vale para qualquer polígono. Aqui vão os primeiros nomes. Vou colocar aqui o nome para os vértices: A1, A2, A3, A4, A5, A6 e por aí vai. Esses caras são chamados, como eu acabei de falar, são chamados de vértices.
Então, por exemplo, um triângulo tem 3 vértices. Por quê, professor? Porque são 3 pontinhos. Ah, o senhor diz pontinho seria essas coisas aqui. Isso. Ah, tá, são pontos, né? É, são pontos, são vértices. Isso aí. Então, para esse triângulo, o número de vértices é 3. Isso. O número de vértices é 3? Aham. Ah, tá. E que mais, professor? Que mais é assim, ó. A1, A2. O que seria o segmento A1, A2? Seria esse segmento aqui. Ah, é? Aham. Ah, então isso aí é um segmento de reta. Isso, é um segmento de reta. Ah, tá. E como é que é o nome desses caras aí? Calma, tem mais, ó. Tem o A2, A3. A2, A3? É A2, A3. Seria esse cara aqui? Isso. Ah, exatamente o que eu estava olhando. Exatamente. Então, A2, A3, tem o A3, A4, tem o A4, A5, o A5, A6 e por aí vai, né? Sim, eu já entendi onde isso quer chegar. A3, A4, papapá. Esses caras são chamados de lados. São os lados do polígono. E aí, gente, aqui vale uma pequena definição. Definição de lados é um segmento de reta que une dois vértices, atenção na palavra agora, dois vértices consecutivos. Ai, Jesus, ferrou. Não, gente, consecutivos, tão tranquilo, olha, este vértice e este são exemplos de vértices consecutivos. Esse é um vértice consecutivo a 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 esse, e por aí vai. Deixa eu mostrar um exemplo de dois, vou pintar de verde, de dois que não são consecutivos. Presta atenção, ó. Tá vendo esse vértice verde grandão aí? Ele não é consecutivo com esse. Ué, gente, por quê? Porque tem um A2 no meio. Ah, é verdade, tem um A2 no meio, né? Pois é. Então, esses dois vértices não são consecutivos. Não são? Não. Então, para ser lado, eu tenho que ligar dois vértices que sejam consecutivos. Exatamente. E, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu ligue o A1 com o A3, do jeito que o senhor fez aí. Ligue aí, professor. Vou ligar aqui para você ver. Então, vou ligar de azul. Vem cá. Ligou. Liga outro aí, outro que não seja consecutivo. Sei lá, A2 e A5, pronto. Pronto. Esses dois aí não são consecutivos, né? Não, não são. E isso aí é lado? Não, isso aí não é lado. Não é lado? Não, não é. E tem nome? Tem. O nome é não lado? Não, não é isso não. O nome é como, professor? O nome é diagonal. Como é que é, professor? Explique isso aí melhor que eu não entendi, não. É assim, ó. Olha a definição. Diagonal é um segmento de reta que une dois vértices. E agora, o que eu vou escrever? Consecutivos? Não, justamente o contrário. Não consecutivos. Gente, não consecutivos? Não consecutivos. Então, não pode estar junto. Não pode. E aí é diagonal. É. Então, professor, e as diagonais do triângulo? Isso já foi visto na aula de matemática 1. Houve a resolução de uma questão lá. Aham, peguei, né? Você não viu a aula de matemática 1. Aham, tô te pegando aí, ó. Ó, presta atenção, ó. Tá perdendo. Já, ó, tem que fazer esforço. Assiste lá a aula de matemática 1 de conjuntos, tem uma questão lá muito legal, com uma afirmação que é assim, um triângulo tem diagonais? E aí? Volta para a figura que eu descubro, professor. Calma aí, então vamos voltar lá. Triângulos. Tem diagonal? Tem diagonal ou não? O que você acha? Tem diagonal? Um triângulo tem diagonais? Pensa na definição de diagonal. Pensa na definição de diagonal.
Será que é possível você pegar dois vértices de um triângulo e eles não serem consecutivos? Vamos tentar? Vamos tentar. Eu vou tentar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esse vértice aqui. Professor, eu vou conseguir. Ó, presta atenção, ó. Esse vértice não é consecutivo. Ih, é consecutivo sim, né, professor? É. Ai, Deus. Ah, mas sobrou um preto aqui, ó. Esse vértice preto aqui, ó. Não é consecutivo. Ah, é. Ih, rapaz, não dá, não. Pois é, né? Não dá, né, professor? Não dá. Então, professor, o senhor está me explicando que num triângulo todos os vértices são consecutivos. Aham. Então, se eu te pergunto qual é o número de diagonais do triângulo, é zero, cara, porque não dá para você ligar dois vértices não consecutivos, visto que todos eles são consecutivos. Esse é consecutivo desse e vice-versa, tá bom? E mutuamente. Então, um triângulo não tem diagonais. E um pentágono, por exemplo? Pentágono, professor? Isso. É um polígono de quantos lados? Penta vem de seleção brasileira. Não, 5. Ai, desculpa, professor. Então, um pentágono tem 5 lados, certo? Aham. E quantas diagonais tem um pentágono, professor? Não sei. Vamos ver. Isso aqui é diagonal? Ah, eu não sei. O senhor está desenhando aí, deve ser. Pensa na definição. A definição é que diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos. É, de fato, esse vértice aqui não é consecutivo desse. Então, isso é diagonal. Isso aqui é uma diagonal. Isso aqui é uma diagonal. Isso aqui é uma diagonal. E isso aqui é uma diagonal. Então, um pentágono tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. E 5 lados também, né? Isso. Então, o número de diagonais sempre vai coincidir com os lados? Não, gente, não tira essas conclusões, não. Ah, eu já saio tirando, professor, essas carteadas aí. É, mas não faça isso não, tá bom? Ah, eu sou o mestre de achar a resposta sem fazer a conta. É, mas você não vai parar com isso, tá bom? É, mas não importa. O que importa é acertar, não, professor? Não. O que importa é você saber fazer, porque se você for basear a sua prova inteira em sorte, é melhor você jogar na Mega Sena, certo? Ai, professor, o senhor tá sendo ignorante. É, mas é tudo uma questão prática. Você tem que aprender a fazer a questão, tá bom? E aqui você vai aprender. Tá bom, ignorante. Desculpa, gente. Vamos lá. Tudo bem, gente? Dúvidas, brincadeiras à parte, a gente aprendeu o que vem a ser uma diagonal, a gente aprendeu o que vem a ser um lado. Muito bem. Não se preocupem muito agora com a quantidade, tá? Só dessas que dá para contar. Por exemplo, aqui o número de vértices é 5. O número de diagonais também foi 5, porque dá para contar, certo? Muito bem. Posso prosseguir? Todo mundo de boa? Tranquilo? Então vamos continuar. Agora, gente, a gente vai se preocupar com algumas outras coisas, tudo bem? Essencialmente, a gente precisa conhecer mais uma coisinha que talvez seja um pequeno problema, mas a gente não vai ter muito mais do que isso não, tá bom? Vamos lá. Galera, olhem para esses ângulos vermelhos que eu tô pintando aqui com vocês, tudo bem? Esse ângulo vermelho aqui, esse ângulo vermelho aqui, todos esses ângulos vermelhos aí, estão vendo eles? Cara, esses ângulos, eles estão dentro do polígono ou eles estão fora do polígono? Responde aí. Eu sei que é óbvio, mas responde aí. Eles estão dentro do polígono ou eles estão fora do polígono? Eles estão dentro do polígono, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui, faltou pintar esse, né? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e por aí vai. Olha os nomes, preste atenção. Esses ângulos, alfa 1, alfa 2, eles também têm um nome importante. Eles são chamados de
ângulos internos. Galera, um ângulo ele vai ser dito interno quando ele for formado por lados. Quando ele é formado por lados. Tudo bem? Então, o ângulo ele vai ser dito interno quando ele é formado por lados. O externo a gente daqui a pouco dá uma olhada. Tudo bem? É importante agora que a gente fale um pouquinho mais sobre as diagonais e as relações angulares. Dúvida, gente? Ninguém? Tudo rolando, tudo de boa? Tá certo? Não se esqueça de depois dar uma olhada no nosso livro eletrônico. O livro eletrônico está super bem escrito, foi escrito com bastante calma, com bastante carinho. Tudo bem? Então vamos lá, seguindo junto, gente. Já daqui a pouquinho eu já estou dando um intervalo para vocês e a gente já volta, tá bom? Então vamos lá. Relações angulares e número de diagonais. Algumas relações angulares. Eu vou começar desenhando um triângulo. Qual é a soma dos ângulos internos? Eu vou escrever assim, tá? SI, soma dos internos. Quanto é que dá? Tenta responder aí. Esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo. Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? E aí? E aí? Ninguém responde? Vamos lá. Tamo junto. A soma dos ângulos internos dá 180 graus. Tudo bem? Então, a soma dos ângulos internos deu 180. Galera, e aqui, hein? Desenhar um quadrilátero bem feio. E esse aí? Qual é a soma deste ângulo, mais este ângulo, mais este ângulo e mais este ângulo? Aí, gente, uma coisa que a gente pode fazer, por enquanto sem fórmula, eu sei que você sabe uma fórmula, mas por enquanto sem fórmula, o que você pode fazer é dividir esse quadrilátero em dois o quê? O que acabou de ser dividido? Eu acabei de conseguir dividir esse quadrilátero em dois triângulos, certo? Ah, não acredito que você vai fazer isso que eu estou pensando. Você vai conseguir fazer isso que eu estou pensando e você já vai além. Quer ver? Olha só. A soma dos ângulos internos daquele triângulo ali em cima é 180 e você concorda comigo. E qual é a soma dos ângulos internos aqui? 180. E desse? 180 também. Você concorda? Então, cara... Ah, não acredito, professor. É só multiplicar por 2? Pois é, cara. É 180 graus vezes 2, porque tem dois triângulos. Todo mundo entende isso? Professor, não acredito. Calma aí. Quer dizer que quando o senhor desenhar um pentágono, vão ser 3 triângulos? 3 triângulos. Pois é, cara. 3 triângulos. E aí, quando você for somar os ângulos internos... Ah, não acredito não. Pois é, quando você for somar os ângulos internos, vai dar 180 graus aqui, 180 graus aqui, 180 graus aqui. E aí é só multiplicar por 3. Exatamente, cara. Porque tem 3 triângulos. Então, 180 graus vezes 3. Ah, professor, não acredito. Eu tô vendo um padrão acontecendo aí, professor. Ai, faz mais um, só para ver se não é coincidência. Vamos lá, vamos ver um hexágono. Um hexágono bem feio, bem irregular. Então, 1, 2, 3. Eu desenhei um pentágono, né? Professor, que competência, professor. Olha, rapaz. Então, tem um triângulo aqui. Aham. Tem outro triângulo aqui. Sim. Tem um triângulo aqui. E tem um triângulo aqui. E aí? Quantos triângulos tem ali dentro agora? Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. E tem um aqui. Isso me diz que a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus vezes quanto dessa vez? Vezes 4. Então, vê, gente,
Aqui fica vezes 1, porque tem um triângulo só. Aqui fica vezes 2, porque tem 2 triângulos. Aqui fica vezes 3, porque tem 3 triângulos. Aqui fica vezes 4, porque é 4 triângulos. Viu o padrão? Você está vendo um padrão acontecendo? Quantos lados tem um triângulo? Tem 3 lados. E um quadrilátero? 4 lados. E um pentágono? 5 lados. E um hexágono? 6 lados. Você percebe que todas as vezes que eu quero descobrir quantos triângulos tem, é só diminuir 2 da quantidade de lados? Olha aqui, ó. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Caraca, pois é, cara. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando o polígono tiver N lados, a soma vai ser 180 graus vezes a quantidade de triângulos. Qual que vai ser a quantidade de triângulos? O número de lados menos 2. E aí, a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. Esta fórmula permite que você calcule a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, tá? A gente já vai entender melhor o que é um polígono convexo. Isso vai ser provavelmente depois do intervalo. A gente só vai falar agora das próximas relações angulares e do número de diagonais. Mas então, gente, uma aplicação direta disso aí. Calcule a soma dos ângulos internos de quem, professor? De um dodecágono. E aí? Ah, professor, essa questão é muito simples. Calma, cara, calma. É simples, a gente está nivelando, tá bom? Vamos lá. Quanto é que dá? A soma dos ângulos internos dá 180 graus vezes n menos 2. Basta você substituir o n por 12. Isso fica 180 graus vezes 10. A soma dos ângulos internos de um dodecágono dá 1.800 graus. Tudo bem, gente? Todo mundo de boa? Dodecágono, polígono de 12 lados. Daqui a pouco eu falo da nomenclatura. Se eu não me engano, seria o próximo. Não, aí a gente já começa as questões. Muito bem. Excelente. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre ângulo externo. Tem bastante exercício para a gente fazer, tudo bem? Todo mundo vai sair daqui com dor de cabeça, mas feliz porque está aprendendo geometria. Galera, imaginou que você ia aprender geometria assim? Online? No conforto do seu, da sua home? Pô, isso aí é bizu top demais, né? Ah, moleque, muito bem. Vamos lá, gente. Não por causa de mim, mas por causa de você que está aí interessado, certo? Seguindo para poder alcançar seus sonhos, tá certo? Já alcançou já. Só esperar agora que já tá tudo dominado. Vamos lá. Ângulo externo, galera. Vamos lá. Galera, lembrando que as dúvidas, no intervalo, eu vou parar para tirar algumas dúvidas de vocês. Tá bom? Fica bem tranquilo, ok? Eu vou continuar, eu vou dar prosseguimento aqui. Deixa eu até voltar aqui para falar com vocês. Eu vou dar prosseguimento, mas vocês não vão ficar com dúvidas, tá bom? Vocês vão ter as suas dúvidas sanadas. Mas só para finalizar essa parte, eu vou falar sobre os ângulos externos, falar do número de diagonais, e aí a gente retorna para explicar algumas coisas que podem ter ficado no ar aí, tá bom? Não se preocupa, você vai sair daqui entendendo todos os exercícios, todas as questões que eu estou fazendo, tudo bem?
Show? Então vem comigo. Ângulo externo. Galera, eu não vou generalizar isso aqui porque a figura fica meio feia, mas eu vou desenhar aqui um hexágono e tudo que eu falar para o hexágono vale para os outros polígonos também, tá bom? Então vem para cá, ó. Ângulo externo é o ângulo que aparece naturalmente quando você prolonga os lados. Tá vendo aqui, ó? Tô prolongando, prolonguei o lado, prolonguei, prolonguei. Para você não perder o hexágono de vista, deixa eu dar uma rachurada nele aqui. Tudo bem? Deixa eu pintar de vermelho aqui os ângulos internos. E aí, gente, os ângulos externos são esses aqui, azuis, tá vendo? Eles estão do lado de fora, por isso externos. E aí você percebe que o ângulo azulzinho mais o ângulo vermelho dá 180 graus. Vem isso? Então, os ângulos azuis são os externos e os ângulos vermelhos são os internos. Muito bem. O que é fundamental sobre isso? É que ângulo interno mais ângulo externo sempre dá 180 graus. Todo mundo entende isso? Todo mundo de boa? Excelente. Vamos fazer algumas continhas aqui, tá bom? Novamente eu vou apagar aqui alguma coisa, deixa eu ver aqui, acho que fica bom aqui, não tem problema não. Tá com o título errado, mas o que importa é o nosso entendimento, tá certo? O que eu vou fazer agora é chegar numa conclusão com vocês, uma conclusão super importante, que é a soma dos ângulos externos. Quanto é que será que dá? Vamos falar disso aí. Soma dos ângulos externos. Bom, polígono. Pá, 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 reticências. Tá aqui o nosso polígono. Tudo bem? Tá. Aí aqui eu tenho um ângulo interno, vou chamar de alfa 1. Aqui eu tenho outro ângulo interno, vou chamar de alfa 2. Aqui eu tenho outro ângulo interno, vou chamar de alfa 3. Aqui eu tenho outro ângulo interno, vou chamar de alfa 4 e por aí vai. Aí eu ensinei para vocês que se você prolonga o lado, o ângulo formado é chamado de ângulo externo, tudo bem? Ângulo externo. Eu vou chamar isso aqui de beta 1, isso aqui de beta 2, isso aqui de beta 3, isso aqui de beta 4. Tá legal? Todo mundo tá acompanhando? Todo mundo de boa? Então, fala pra mim alguma coisa sobre alfa 1 mais beta 1. Quanto é que você acha que dá alfa 1 mais beta 1? Dá quanto? Dá quanto? 180 graus. Você concorda com isso? E alfa 2 mais beta 2? 180 graus, certo? E alfa 3 mais beta 3? 180 graus. E alfa, sei lá, n mais beta n? 180 graus. Que eu botei n? Porque isso aqui é um polígono de n lados. É um polígono de quê, professor? De n lados. Ah, é? E por que o senhor está fazendo n? Por que não 6, 7, 8? É para a gente poder chegar numa fórmula, né? A gente quer chegar numa expressão.
Galera, e aí o que vocês concordam comigo? Vocês concordam que quando eu somar essas expressões todas, porque eu vou somar essas expressões todas, quando eu somar essas expressões todas, vai ficar assim: alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais pá, até alfa n, mais beta 1 mais beta 2 mais beta 3 mais pá, beta n. Então, desse lado aqui vai ficar alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 até alfa n. Acompanha, gente. Não deixa a sua mente dizer que isso aqui é difícil, tá bom? Se você não entender, comenta aí, tá bom? Vai falando, vai tirando dúvida. E do outro lado, fica 180 mais 180 mais 180, quantas vezes? N vezes. Por que N vezes? Vamos lá. Eu sei que aqui você se confundiu, eu sei que isso aqui te complicou. Vamos passo a passo, explicando tudo o que eu fiz. Primeiro eu somei o ângulo interno e o externo lá do meu primeiro ângulozinho. Depois do segundo, depois do terceiro. E assim eu continuei até o último ângulo. Essa foi a primeira soma. Essa foi a segunda soma. Essa foi a terceira. E essa aqui foi a enésima soma. Certo? Eu não parei, eu continuei fazendo isso até o n. O n pode ser 4, 3, 5, 8, 18, 38, 1 milhão. Pode ser um polígono de 1 milhão de lados, certo? Não importa. O que importa é que eu fui até o fim. E nesse fim, eu obtive n somas. Ponto. Dúvida até aqui? Eu somei alfa 1 e beta 1, deu 180. Somei alfa 2 e beta 2, deu 180. Somei alfa 3 e beta 3, deu 180, professor. Isso. Somei o alfa n com beta n, deu 180 graus. Porque isso vai valer para todos os ângulos. Tudo bem? E aí, eu somei todas essas expressões. Somou tudo, professor? Somei. E aí, quando você soma, aparece o alfa 1, o alfa 2, o alfa 3, até o alfa n. Eu juntei tudo dentro de um parêntese, para ficar organizado. Surge o beta 1, o beta 2, o beta 3. Estou somando tudo, né? Então, aparece tudo, né? Aí aparece o beta 1, mais o beta 2, mais o beta n. Igual a 180, mais 180, mais 180, n vezes, porque tem n somas. Ponto. Dúvidas até aí? Posso prosseguir? Muito bem. Vocês concordam que isso aqui é a soma dos ângulos internos? E que isso aqui é a soma dos ângulos externos? Muito bem. Então, a soma dos internos mais a soma dos externos tem que dar 180 mais 180 mais 180, mais 180, n vezes. Quanto é que dá 180 mais 180 mais 180, n vezes? Dá 180 vezes n, certo? Porque se você soma 2 mais 2 mais 2 3 vezes, isso dá 2 vezes 3. Se você soma 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 5 vezes, isso é 4 vezes 5. Se você soma 180 mais 180 mais 180 mais 180 n vezes, isso dá 180 vezes n. Ponto. Todo mundo foi até aqui? Eu sei que a conta é um pouquinho difícil, mas o meu objetivo, lembra, não é que você decore, é que você entenda. Se você está entendendo 90% do que eu estou falando, eu não fico muito satisfeito não, mas você está num ponto que eu quero, tá bom? Lembra que você vai poder rever, ler os livros eletrônicos, tirar dúvidas comigo. É tanta ferramenta que é por isso que eu digo que é impossível de você não entender. Muito bem, vem comigo. Cheguei nessa expressão. Como mesmo, professor? Somando essa galera toda que a gente fez aqui em cima. E a soma dos ângulos internos, eu tenho fórmula para isso. Né? Que isso, professor? O que o senhor fez? Agora ferrou. Agora eu não entendi mais nada. Eu usei isso aqui, gente. Eu usei essa fórmula aqui. A gente não chegou à conclusão de que a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2? Então, eu estou usando isso aqui. Eu abri o SI,
em 180 graus vezes n menos 2. Ah, tá. E que mais, hein, professor? Distribui. Distribuir é 180 graus vezes n menos 180 graus vezes 2. Dá quanto, professor? 360. Aham. Ah, perdão, faltou o SE. Mais SE, isso tem que ser igual a 180 graus vezes n. Tem 180 graus vezes n de um lado, tem 180 graus vezes n do outro. Corta, corta, passa o menos 360 para o outro lado e você obtém, finalmente, que a soma dos ângulos externos dá 360 graus. Escreve isso aqui para mim, por favor. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo dá sempre este número mágico aí. 360 graus. Sempre, 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 sempre. Isso sempre vai acontecer. Deixa eu voltar lá na equação, que eu sei que você queria ainda dar uma olhada. Então, sempre que você tiver a soma dos ângulos externos de um quadrado, de um pentágono, de um hexágono, de um polígono de 300 mil lados, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus. Sempre, sempre, sempre. Ok? Nenhuma dúvida? Então, nós vamos daqui a pouquinho resolver bastante exercícios sobre o que a gente acabou de ver. Eu, porém, tenho que falar ainda sobre algumas outras coisas, tudo bem? Então, vai acompanhando aí comigo que a gente já está quase acabando o conteúdo, galera. Então, vamos junto. Vocês vão cansar de me ver hoje. Vamos lá. Deixa eu só apagar isso tudo aqui. Excelente. Então, vamos lá falar do número de diagonais. Tudo bem? Número de diagonais de um polígono. Então, galera, um polígono, como a gente viu, ele tem um determinado número de diagonais, né? Então, por exemplo, um hexágono. Quantas diagonais tem o hexágono? Não estou desenhando um hexágono bem regular, mas essa é a ideia. Então, quantas diagonais tem? Vamos dar uma olhada. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais. Parece que tá certo, né? Então, são 9 diagonais. Esse hexágono aí tem 9 diagonais. Agora, imagina se eu te pergunto qual a quantidade de diagonais de um polígono de, sei lá, 33 lados. Pô, cara, se você for parar para desenhar, não vai dar certo nunca, né, professor? Pois é, porque é muita coisa, né? 33 lados é muita coisa. Então, antes da gente sair fazendo os desenhos, é necessário que a gente dê uma generalizada aqui na quantidade de diagonais. Galera, esta fórmula que eu estou colocando aqui agora
É uma fórmula que nasce diretamente de uma parada conhecida como análise combinatória. Eita caramba, quem escuta, às vezes tem gente que escuta esse nome e trava, né? Porque é uma matéria que a maioria das pessoas não gosta. Eu não gosto, professor, mas eu também não gosto de outras coisas, então tá tudo bem. Não, você vai gostar. Mas esta fórmula, ela nasce a partir da teoria de análise combinatória, tá? Uma explicaçãozinha rápida. Se você não souber análise, relaxa, que lá na aula de análise combinatória, a gente vai entender de onde veio, tá? Mas uma explicação rápida é a seguinte: como é que você constrói uma diagonal? Você pega um ponto qualquer do seu polígono e depois você pega outro que não seja adjacente. Então vamos supor que a gente tem esse polígono aqui. Uma explicação rápida. Quantos polígonos ele tem? Quantos vértices ele tem? Sabendo que ele tem n lados. Cara, se ele tem n lados, então ele também tem n vértices. E se é diagonal, não pode ser adjacente. E se não pode ser adjacente, se eu escolho, por exemplo, esse vértice aqui, o vértice seguinte não vai poder ser nem esse e nem esse. E aí, princípio multiplicativo. A primeira escolha teve n maneiras, a segunda escolha teve n menos 3 maneiras, e divide por 2 fatorial, e aí vira essa fórmula aqui. Tá, isso é uma explicação por análise combinatória, mas é só para matar a vida dos curiosos. A gente não precisa disso agora, a gente vai poder falar disso depois, mas a fórmula você já sabe usar. A fórmula, gente, é muito simples de ser utilizada. É só você substituir o n pelo 33. E acabou. Tudo bem? Então, isso fica 33 vezes quanto, professor? Vezes 30, dividido por 2, né? Aham. Isso dá 33 vezes 15, que dá, vamos ver, vamos fazer de uma forma legal. 10 mais 5, aí faz distributiva. Fez distributiva, professor? Isso, aí fica 330 mais 165, isso dá 495. Então existem 495 diagonais num polígono de 33 lados. Ah, eu prefiro desenhar, professor. Então vai lá, desenha aí. 495 diagonais. Depois você ainda tem que contar tudo sem perder o cálculo. Pelo amor de Deus, né, gente? Muito bem. Galera, seguinte, todo mundo ok com isso aqui? Eu vou colocar aqui embaixo uma tabelinha com os nomes dos principais polígonos, tudo bem? Todo mundo comigo, gente? Tenta ir falando aí, tá bom? Então, primeiro eu vou escrever uma palavra, eu vou escrever a palavra gênero. Gênero é masculino, feminino? Não, gênero significa o número de lados, ou o número de vértices, ou o número de ângulos internos, enfim, gênero. E meu objetivo agora é fazer você saber os nomes dos principais polígonos. Então vamos lá. Deixa eu colocar umas divisões aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20. Muito bem. Então, existem polígonos de 3 lados, de 4, 5, 6, 7 não vai dar para escrever, mas tem o de 7 também. 7, 8, 9, 10, aí o 11, 12, e aí tem mais 2 que valem a pena você saber também, o de 15 e o de 20. Esses são os nomes que
em geral, são cobrados. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, a gente vai agora falar sobre a nomenclatura. Vamos lá, gente. Polígonos com 3 lados. Qual é o nome, professor? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? São chamados de triângulos. E com 4, hein, gente? O que vocês acham? Qual é o nome de um polígono de 4 lados? E, geralmente a gente erra quando a gente responde essa. Qual é? Será que é quadrado? O que vocês acham? Você acha que é quadrado? Quadrado, quadrado? Quadriláteros, tudo bem? Então, polígono de 4 lados, quadrilátero. Polígono de 5 lados é o pentágono. De 6 é o hexágono. 7 é o heptágono. 8 é o octógono. 9 é o chamado eneágono. 10 é o decágono. 11 é o undecágono. 12, a gente viu agora há pouco, é o dodecágono. 15 é o pentadecágono, professor. Isso, pentadecágono. E o 20 é o chamado icoságono. Então, essas são as principais nomenclaturas para polígonos, ok? Eu diria que as mais importantes são essa. Essas são essencialmente as mais importantes, é o que mais cai. São os polígonos mais importantes, professor? São os mais importantes.